Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o espaço semanal onde trazemos histórias de sucesso. Pessoas inspiradoras e profissionais das mais diversas áreas que vão ajudar-te a ti a também alcançares mais e melhor na tua vida. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu treinas, nem só aquilo que tu comes. É tudo aquilo que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, a forma como falas, como te expressas. É um verdadeiro estado de espírito. Então, vamos ajudar-te a sentir-te cada vez mais fit e cada vez melhor. E para isso, quem é que eu tenho comigo aqui hoje? Hoje vamos falar de inteligência artificial. Vamos abordar ao longo de muitos temas, como é óbvio que eu quero explorar com o nosso convidado, mas também abordar muito aqui na área do fitness de como é que, afinal, a inteligência artificial nos pode beneficiar ou atacar, que é o medo de muitos, não é? Naquilo que é um estilo de vida mais saudável, naquilo que é o treino, naquilo que é a alimentação. Então o nosso convidado de hoje já conta com inúmeros anos de experiência nesta área. É um especialista em inteligência artificial, tem uma empresa que trabalha neste setor e vamos conhecer tudo sobre ele e sobre então esta que é a grande tendência dos próximos anos, eu diria. Muito bem-vindo, Kelvin Fernandes. Obrigada por estares aqui connosco. Obrigado, Felipe. E antes de irmos àquilo que tu fazes, eu quero começar pela pergunta de quem é que tu és. Boa. Portanto, sou pai e marido, ok? No meu dia a dia, esse é o meu porquê. É por isso que eu vivo, é por isso que eu faço o que eu faço. Depois, durante o dia a dia, digamos, trabalho em inteligência artificial. Isso é um bocado o porquê que eu faço e o que é que eu faço no dia a dia. Como é que eu sou? Diria que sou alguém que tenta muito racionalizar as decisões, as escolhas. Tento ser muito coerente na minha vida e tentar definir os meus processos lógicos de pensamento, diria eu. É um bocado a forma em que eu... Isso já vem desde pequeno? Diria que sim. Sempre desde O que é que tu querias ser? Olha, mesmo pequenino queria ser sacerdote, que é estranho. Já me digo que eu tinha 3 anos e andava com uma Bíblia debaixo do braço, não sei porquê. Sério? Mesmo estranho. Depois só que não dava para casar, e depois esquece. Não vai ser para quê? Porque eu sou pai e marido, portanto, se for sacerdote, não posso ser pai e marido, pelo menos legalmente, não é? Depois passei muitos anos a querer ser veterinário, porque acho que foram os meus gostos de animais. Mas depois, para aí aos 12 anos, aprendi a programar e apaixonei-me pela automação, por automatizar coisas. Mas os teus pais já tinham esse background? Não, zero. O meu pai tinha supermercados, típicos portugueses amigrados, não é? Tipo supermercados, restaurantes e afins. E a minha mãe estava em casa a cuidar de nós, portanto não tinha mesmo o Então como é background. que foi esse teu primeiro contacto com a tecnologia? Porque gostava de explorar muitas coisas e ainda hoje em dia gosto de explorar muitas coisas. Então imagina, tipo, ao mesmo tempo, ainda bem a minha mãe que estava em casa, ajudava um bocado a eu poder explorar muitas coisas, não é? Tipo, todos os dias tinha uma atividade diferente. Por escolha, não porque eles me exigiram nada, mas por escolha, tipo, imagina, um dia pintava, outro dia tinha dança, outro dia tinha um desporto, outro dia tinha outro desporto e assim, não é? Tipo, e todos os dias da semana tenho as semanas cheias de explorar coisas. E uma dessas coisas foi programação. E foi aquilo que te agarrou mais. Sim. Tu tentas passar essa cultura para os teus filhos? Isso aí, mas imagina o Isaac, a Nicole ainda é muito pequenino, não é? Mas o Isaac está sempre a desafiar coisas, não é? Seja trabalhos manuais, seja cozinhar. Tem que idade? 4. E consegues já assim perceber alguma tendência ou ainda é muito cedo? Gosta muito de artes, gosta muito de pintar, mesmo muito, tipo, fica mesmo apaixonado por isso, por melhorar o resultado e parece mentira, mas com 4 anos já começa a ganhar técnica e tudo, não é? Mas eu gosto de expor a muitas coisas, por exemplo, comprei um piano e meti na sala à frente de uma velocidade da televisão, porque é mais baixinho onde eles podem tocar. Não quero dizer que eles vão ser músicos, mas começam a experimentar coisas, não é? Então tem pinturas logo à mão, tipo, tem assim uma série de coisas para eles conseguirem experimentar. Acho que estamos aqui no mundo para experimentar sensações e experimentar coisas. Exatamente. Ok, mas voltando então, 12 anos, aprendeste a programar, começaste a gostar e a partir daí? Fiquei por aí para a vida, depois cheguei à faculdade
Logo, pá, está um bocado aborrecido, já sabia programar, né? Tipo, não havia muito assim a aprender nessa linha. E um colega me disse: "Olha, sabias que dá para as máquinas aprenderem a fazer coisas sozinhas?" Eu, como assim? Não, sim, há um grupo de investigação aqui que trabalha em inteligência artificial e que coisa dá para as máquinas aprenderem a fazer coisas. Eu, não digas isso, eu super preguiçoso, não é? Tipo, eu queria era automatizar tudo, delegar tudo, eu vamos lá para o grupo de investigação. E comecei a fazer investigação na estação nova, em inteligência artificial, e desde aí fiquei por aí, basicamente nunca mais fiz nada, a não ser inteligência artificial. Porque isso é uma coisa que eu me deparei com essa informação ontem, confesso, quando estava a procurar coisas sobre inteligência artificial para esta conversa, que a inteligência artificial parece que é uma coisa muito recente, mas que remonta a 1956, foi o que eu encontrei. Não é? Portanto, já é uma coisa que vem desde... Sim. Pelo menos a formalização da área, enquanto área de conhecimento, foi em 1956. A área como tal é mais antiga, não é? Provavelmente as pessoas já estão a trabalhar nisto sem chamá-lo de inteligência artificial. Exato. Mas foi numa conferência no 56 que deram um nome formal à área de inteligência artificial. E imagina, outra coisa que eu acho que também se tem muito esta ideia é que inteligência artificial, ChatGPT. Yeah. Mas a inteligência artificial é muito mais do que isto. Queres explorar aqui um bocadinho esta ideia? Sim, imagina. Eu penso em inteligência artificial como prever, ok? Gerar previsões. E uma previsão é basicamente um bitite. É tipo, não é? É aquilo que tu achas que é a resposta a uma questão. E essa questão pode ser, por exemplo, o Google Maps, quando diz que tu vais demorar 23 minutos de ir do ponto A a um ponto B, é uma previsão. E a inteligência artificial. O Netflix ou a Amazon, quando te recomenda uma série, um produto, é uma previsão. Um bitite. Não sabes bem a resposta, mas parece que é esta a resposta. E o ChatGPT está a mandar bitites. Basicamente está a dizer, tipo, olha, para esta pergunta eu acho que esta é a melhor resposta, as palavras mais prováveis que vão sair daqui. Então é basicamente mandar bitites informados. Ok? Informados uns dados, portanto, é uma, são educated guesses, portanto, são respostas mais ou menos educadas e isso nos permite tomar melhores decisões. Portanto, se eu estou a viver na incerteza, e em muitos cenários nós estamos a viver na incerteza, se eu conseguir trazer alguma luz a algumas das perguntas que eu tenho, posso otimizar o meu processo de decisão. Isso depois leva, por exemplo, se eu souber qual é o produto que a pessoa vai comprar, eu posso melhorar o processo da jornada do cliente. Se eu souber quando é que vai haver uma anomalia no sistema elétrico, eu posso prevenir blackouts, não é? Eu posso prevenir apagões, e é por isso que normalmente não temos apagões. Se eu souber quanto tempo é do ponto A ao ponto B, eu posso saber a que horas é que preciso sair para chegar ao aeroporto a tempo. Portanto, em todas as áreas onde há decisões, normalmente tende a haver hoje em dia inteligência artificial. Agora ficou muito democratizado, muito popular por causa do ChatGPT, porque responde a muitos tipos de questões. Enquanto que antigamente trabalhávamos em IA muito de nicho, muito verticalizadas, recomendação de produto, o Google Maps o tempo, detecção de churn, anomalias, etc. Agora, estes modelos mais fundacionais conseguem responder, digamos, a um conjunto alargado da pergunta. E é por isso. Imagina, o que é que está por trás meio que da racionalidade do ChatGPT? Porque ainda há pouco falávamos. Disseram-me assim, a primeira pessoa com quem eu falo no meu dia é o ChatGPT. Isso que engraçado chamar a pessoa ao ChatGPT. Mas a realidade é que nós conseguimos ter, tipo, é uma conversa, é muito estranho. Tipo, como é que é possível? Imagina, a única coisa que o ChatGPT está a fazer é prever a palavra mais provável. É a única. Podemos depois tentar tipo, dizer que é uma pessoa tem sentimentos. Falamos com ele. Mas a única coisa que ele está a fazer é ver padrões nos textos que os humanos escrevem, ok? E é por isso que quando dizemos por favor, ele fica mais amigável, quando dizemos ele fica mais chateado, não é? E ele basicamente vê padrões nos textos e diz, olha, com base nestas palavras, as mais prováveis que venham a seguir são estas outras. Só que olhou para todos os textos que estão públicos no mundo, então sabe todos os padrões que existem. E à medida que tem mais dados sobre ti, consegue afinar mais o que é mais provável que tu devias ouvir, o que vais responder. Até ontem, por acaso, fiz uma pergunta, tipo, olha, com base em tudo o que sabes de mim, qual é a minha filosofia de vida? E ele começou, pá, tu segues depois o estoicismo, o pragmatismo americano e tal. Eu, olha, o estoicismo sabia, por acaso sigo, o pragmatismo americano não conhecia, foi lá procurar e eu, é assim que eu reajo na vida, não é? É assim que eu atuo. E é essa que é a parte um bocado
assustadora, que é, neste jogo de primeiro palavras, quão longe é que se pode chegar, não é? Olhando para todas as palavras que foram escritas no universo, que depois se calhar nos faz achar que não somos tão únicos quanto achamos, porque esses padrões estão lá por algum motivo. E depois, se eu tiver acesso a um conjunto largado de dados próprios, quão personalizado é que conseguem estar estas respostas. É muito incrível e acho que até há pessoas que deviam aprender com a máquina. Ele é um funcionário de sonho. Tipo, ele admite quando está errado, ele pede-me desculpa, ele está sempre pronto para trabalhar, tipo, e agradece-me por ele dar, tipo, é bué proativo, ele é incrível. No entanto, o ChatGPT pode ser tão mais incrível quanto mais incrível tu fores. E esta é a grande dificuldade que eu também acho, que é, cada vez nós temos mais automatização, ou seja, cada vez a pessoa perde a frequência com que pensa, vamos chamar-lhe assim. Ao mesmo tempo, ela, ao pensar menos ou ao racionalizar de menor forma, ela não vai conseguir tirar tanto potencial da máquina. Olha, uma boa questão, por acaso, ontem eu estava a ler um artigo sobre o impacto cognitivo sobre a utilização de IA na forma em que racionalizamos, e acho que é uma experiência que estamos a viver no mundo, que é o que é que acontece se eu não treino o cérebro. Okay? Isso é um risco que podemos estar a tomar. Eu uso IA para as tarefas que não me acrescentam valor, principalmente, okay? Para aquelas que eu realmente quero automatizar porque não me acrescentam valor, não estão alinhadas com o meu propósito. E depois para aquelas tarefas que eu não conheço. E é muito, portanto, naquela cena de coisas que eu sei que sei, há coisas que eu sei que não sei, há coisas que eu não sei que sei, há coisas que eu não sei que eu não sei, não é? Eu uso muito para aquelas coisas que eu não sei que eu não sei. Por exemplo, imagina, pego no ChatGPT e digo, estou a tentar fazer isto, ou o que é que não estou a ver? Onde é que eu estou a ser cego? E para as coisas que eu sei que eu não sei. Por exemplo, olha, preciso responder esta cena, mas eu não tenho. Por exemplo, no outro dia estávamos com cenas de RGPD, EA, a parte mais legal da inteligência artificial no projeto. E é claro que eu mais ou menos sei de IA, mas eu sei que tenho um limite da parte regulatória da IA, mas eu sei que há limites do que eu sei. E então deleguei isso a parte toda na máquina, pelo menos para ele fazer aquele heavy lifting de o que é a área. Mas esse tema de o que é que vai acontecer quando se deixamos de treinar o cérebro, da mesma forma do que é que acontece quando deixamos de treinar o músculo, quando deixamos de. É um bocado. Ainda não sabemos o que é que vai acontecer. Acho que depende de como é que afrontamos a vida, não é? Se, por exemplo, se o tempo que eu poupo do trabalho é só para ver séries depois, provavelmente não vou ficar a ganhar nada, não é? Tipo, a nível intelectual. Agora, se o tempo que eu estou a ocupar no trabalho depois é para poder ler sobre uma área que eu desconheço, poder descobrir, poder experimentar uma coisa que eu nunca consegui experimentar na vida, se calhar vou ficar melhor. E essa é a lógica com a qual eu uso o IA, seja a nível de automações na empresa, seja a nível pessoal. Como é que eu posso tirar tudo aquilo que não me acrescenta para depois poder experimentar o mundo, para depois poder viver uma vida melhor, não para estar depois no sofá a ver Pois, no fundo, para cresceres como pessoa, porque uma pessoa melhor também vai tirar o maior partido disso. Assim, no teu dia a dia, em termos pessoais, o que é que tu mais utilizas de automações? Olha, isso fala de automação é esta t-shirt preta. Acho que já falamos disto no outro dia, não é? Não? Não? Pronto. Eu todos os dias da minha vida visto uma t-shirt preta, umas calças de ganga e sapatos castanhos. Porquê? Porque pouco tempo. Basicamente, houve um dia que eu disse, como é que eu posso? Quais são os critérios que eu uso para vestir? Eu digo, olha, eu gosto de estar confortável, eu gravo muitos vídeos, a maior parte das paredes são brancas, portanto isto é preta, mas o sofá é cor-de-roça, portanto preciso de uma coisa que faça contraste, sapatilhas, portanto castanhas, para se ficarem sujas ninguém nota muito, né? As brancas. E então imagina, tomei essa decisão uma vez na vida. E isso foi para aí há 3 anos, ou mais. E só visto o meu closet é aqueles, o meu roupeiro é aqueles tipo de banda desenhada, não é? Que abres e é só t-shirts pretas. Portanto, é este tipo de coisas, por exemplo, só como ovos de manhã e abacate e uma tosta todos os dias. É isso falar. Tipo, todos os dias da minha vida. Que outras coisas é que eu deleguei ou que eu automatizei no passado? Eu digo isso automatizar no passado, que é decisões que tomamos uma vez. É que é o caminho ao trabalho, porque são menos decisões que eu tomo.
E, portanto, automatizar às vezes não é só tecnologia, às vezes também são coisas do dia a dia com este tipo de coisas, ok? Depois mesmo do dia a dia. Imagina, na empresa eu automatizo tudo o que eu consigo. Por exemplo, eu agora disse, tenho de ser a maior autoridade em inteligência artificial. E eu para isso preciso de falar com toda a gente e que toda a gente me conheça. Os convidados ao meu podcast estão automatizados. Tipo, quem é que eu vou convidar? Eu sei que há 10 podcasts que convidam os meus ICPs. Portanto, tenho umas automativos que vão procurar de quem é que eles estão a convidar e depois envio o convite à pessoa. Isso. Coisas tipo sumário do que é que se está passando nos projetos. Isso é muito Está automatizado. Depois faço o automatismo. Depois faço o automatismo. Outras coisas que têm automatizadas. Sumários do que se está a passar nos projetos, nas regras e afins. Toda a parte de faturação, enfim, embora essa parte não é tanto inteligência artificial, é mais automatismos normais. Depois, uma boa parte do processo de consultoria dentro dos projetos já está automatizado, portanto, toda a parte do reporting, estamos aí a automatizar isso tudo, que é a parte mais chata, que depois achamos que conseguimos criar um melhor trabalho se nos focarmos no cliente e depois tudo o que é reporting fica automatizado. Que outras coisas? Acho que todas as semanas devo automatizar uma coisa na empresa, especialmente na empresa. Na minha vida pessoal, mais do que automatismo, o que eu faço é decidir uma vez e acabou. Okay? Decido a roupa uma vez e acabou. Decido a comida. Antigamente era chocar pizza, a pessoa achou que não era uma boa escolha e afinámos para ovos e abacate. E é isso. Pronto, e é um bocado por aí. Boa. Falamos um bocadinho disso, a tua empresa, o que é que vocês fazem? Se trabalham só para prestação para empresas, se fazem consumidor final, o que é que vocês fazem? Só para empresas, otimizamos processos com IA. Basicamente é isso. Pegamos num processo, vemos onde é que estão os gargalos, o que é que se consegue automatizar, melhorar com IA e fazemos desenvolvemos um software baseado em IA para automatizar esses processos. Isto vai, por exemplo, neste momento temos modelos de diagnóstico médico, tem ensaios clínicos a decorrer. No ano passado ganhamos um prémio de impacto ambiental por uma otimização de colocação de ecopontos. Portanto, os ecopontos precisamos de poder triplicar o número de ecopontos em Portugal, vamos ser multados pela União Europeia. E a colocação, a decisão de onde é que eu vou colocar, demora muito tempo. É um processo um bocado demorado, tenho de encontrar locais que sejam relevantes, que tenham falta, portanto, otimizamos isso. Automatizamos com esses tipos de sistemas de recomendação, manutenção preditiva de redes de metro, sistemas de recomendação, a que horas é que eu devia telefonar a cada pessoa num call center, para melhorar a taxa de atendimento. Portanto, tudo que seja micro decisões que se consigam automatizar e melhorar com base em dados. Ok. Isso só trabalhamos com a empresa. Yeah. E até onde é que vai... até onde é que se pode ir com a inteligência artificial? Comunidade médica, por exemplo, se há um erro, quem vamos culpar? A máquina? Porque aqui mete-se muita questão ética, não é? Isto são assuntos. Imagina, estamos a delegar decisões, certo? E há um problema de quem é que vai ser responsabilizado por essa decisão. Não é? E é uma área ética que é muito complexa. Por exemplo, se eu estiver a conduzir um carro e há um problema clássico que é: estás a conduzir um carro, tens duas faixas, uma faixa miúdo e uma faixa velha. E tens de atropelar um dos dois, no sentido em que tens de decidir faixa esquerda, faixa direita, não tens travões, a quem é que vais atropelar, não é? Isso para uma pessoa já é um desafio ético, não é? Para uma máquina, ainda mais porque não conseguimos definir quais são os nossos valores éticos enquanto pessoa, não é? Se as duas pessoas têm o mesmo direito à vida, ou a criança tem mais direito, tem mais por viver, não é? Nesse caso, quem é que eu ia responsabilizar? Se calhar nem sequer a pessoa, se calhar era o produtor do carro, porque o carro não tinha travões. Portanto, mesmo em cenários humanos, já é um bocado difícil estabelecer culpas. Nos cenários de máquinas, eu tento evitar automatismos a 100%, quando há risco, seja risco de percepção da marca, seja risco mesmo de liability profissional. Por exemplo, no caso da área médica que estamos a trabalhar, a IA faz uma sugestão e essa sugestão, a única coisa que faz é decidir depois se a pessoa avança para um segundo visita com um médico especialista ou não, e depois está em concordância com uma enfermeira. Portanto, tem aí uma série de guardas, de guardrails
que evitam que haja problemas. Mas é um desafio ético complexo. Tipo, se havendo um erro, quem é que é responsabilizado? E é por isso que normalmente quando eu faço automatismos que implicam depois contacto com o mundo exterior, por exemplo, clientes, eu tento não automatizar 100%, deixar com o humano tipo, ter de tomar a decisão final, onde são coisas internas, onde eu consigo mitigar os riscos e consigo criar processos de fallback, onde havendo um erro consigo recuperar, automatizo normalmente a 100%. Mas é um desafio ético para o qual não sabemos. Por exemplo, imagina, tu delegas uma tarefa numa pessoa, a pessoa comete um erro. Quem é que fica culpabilizado? Foi a pessoa ou és tu que estavas responsável de uma pessoa? Acho que é caso a caso e temos de estudar um de cada vez, não é? Sim, até porque o erro da máquina acaba por nunca ser um erro da máquina, porque ela é uma máquina, ou seja, o erro se calhar está em quem a programou. Quem é que programou, mas depois é difícil porque imagina que uma pistola se dispara sozinha porque falhou o seguro. Vais culpabilizar a empresa que fez a pistola ou a pessoa que tinha a pistola e que não teve os cuidados próprios na sua utilização. É super complexo. É mesmo super complexo. Não tem uma resposta óbvia que funcione em todos os casos. Há outro dilema, que é que nós somos mais adversos, portanto, evitamos mais riscos de máquinas do que riscos humanos. Por exemplo, carros autónomos. Já os carros autónomos, em muitos cenários, funcionam melhor que os humanos. Mas basta um bater numa pessoa que, tipo, fim do mundo, né? Saem todas as notícias, um Tesla matou uma pessoa, etc. Mas quantas pessoas é que nós não matamos enquanto indivíduos sem querer na rua acontecer, né? E essas não saem nas notícias. Sai a estatística de tantas centenas de mortes por milhão de quilómetros de autoestrada, não é? E quando é uma máquina, temos menor probabilidade de aceitar, bem, menor capacidade de aceitar esses erros. Há casos onde a máquina já é melhor do que o humano. E mesmo assim temos muita resistência em tirar o humano ou em aceitar o erro dessas máquinas. Mesmo condução autónoma, diagnóstico médico, imagina, educação, por exemplo. Será que não há áreas onde a educação, a máquina já é melhor do que o humano? Se calhar, sim, se calhar há pessoas que são menos engaging do que máquinas, mas ainda. Mas já se utiliza? Não, ainda não está, ainda está cedo, mas temos muita resistência em adotar. E a primeira, digamos, em primeira instância as pessoas dizem, não, vamos banir IA na educação e tal. Porque podem manipular o miúdo, mas também as pessoas podem manipular os miúdos, não é? Só que achamos que conseguimos controlar mais. Em Portugal ainda se usam quadros de giz, tipo... Quadros de giz, ou seja, eu acho que tipo, pensar numa IA na educação, tipo, é daqueles cenários mesmo longínquos, infelizmente. E é de alto risco e tu só és o efeito a longo prazo. É tipo na nutrição. Tu tomas uma decisão de nutrição e tu só vais ver isso passado uma geração ou duas. Não é aquela cena de passado 2 ou 3 meses tu sabes qual é que foi o impacto. Especialmente quando estamos a trabalhar com crianças, não é? Estamos a trabalhar nessas idades de maior plasticidade no cérebro. Qualquer decisão de alto impacto tem de ser muito ponderada. Eu até percebo. Agora imagina, adultos, como é que tu aprendes as coisas hoje em dia? Provavelmente vais perguntar ao ChatGPT e depois vais fazer questões e afins. E é a educação. Só que já passaste aquele processo neuronal de formação do cérebro e de criar as ligações no cérebro. Por acaso esta semana estava a fazer um webinar sobre IA na educação. Eu ainda acho que em idades tipo putos, basicamente, ainda têm de passar pelo processo de IR para criar as ligações certas. Então, se lhe deres a resposta muito rápida, ele não vai criar as ligações. Exato. Sim, nós vemos isso até pelo crescimento das novas gerações, ou seja, a geração que cresceu sem conhecer, não é sem telemóvel, mas os teus filhos provavelmente, tipo, para eles já andava adquirido que existe um telemóvel com um bué de cores, um touch, nem tem teclas nem nada, tipo, nós passamos por uma geração que ou foi na transição ou era muito diferente, e só aí já se nota muita diferença mesmo na forma como tu passas os teus tempos livres, tipo, nos teus interesses, na forma como interages com o outro. Sabes uma reflexão que eu estava a ter no outro dia? As pessoas, parece que agora, tipo, parece que têm medo de falar. Já ninguém liga a ninguém. Ninguém liga.
Mas liga ao ChatGPT. Yeah. Mas lá ninguém liga a ninguém, assim, as pessoas estão com medo de falar. Olha que esse tema é muito interessante e faz-me refletir muito sobre o tema do impacto na educação. O meu filho quase não vê ecrãs. Sou daqueles pais que, tipo, ecrãs super limitados. E eu depois vejo muito que ele tem uma capacidade de concentração muito acima de outros miúdos mais ou menos da mesma idade. E de estabelecer conversas com adultos, tipo, ele fala com um adulto como se fosse um adulto. Yeah. Mas ele, tipo, não vê quase ecrãs durante o dia, mesmo, tipo, menos de 5 minutos por dia. É tipo uma música, e é tipo uma música no YouTube Music, está a ver? Tipo, põe aí a correr. Yeah. Eu acho que em idades de formação é muito importante treinarmos a nossa componente mais biológica. Seja a alimentação, seja a atividade física, depois seja processo mental, né? Como é que eu chego a uma resposta, como é que eu resolvo um problema, e se facilitarmos muito isso numa idade muito, como é que se diz em português, temprano? Cedo? Muito cedo. Muito jovem. Muito jovem. Se calhar não se vão criar essas ligações. E é sequer um ponto para não usarmos IA em crianças. Não é a minha resposta definitiva. Exato. Eu ainda, por exemplo, permito que ele use o ChatGPT para contar histórias, mas depois tenho aquilo muito ajustado, de género, olha, precisas do desafiar e de picar, não pode ser que ele é maravilhoso. Se vais dizer que ele é bom, não é pelo que ele fez, mas pelo processo construtivo que ele utilizou. Ele não pode ser sempre o bom, às vezes tem de ser o mau. Tipo, tenho um conjunto de regras para as interações com ele e ele fica, tipo, é é completamente diferente a experiência que ele tem. Porque imagina, uma coisa que ele, o ChatGPT diga para o filho, olha, e agora vais correr, e agora vais fazer isto, o que é que achas que é isto? Outra coisa que digas, olha, precisas chegar daqui até lá, como é que resolverias este problema? E ele, olha, tenho uma escada? Não, não tens uma escada, mas tens isto ou isto. Ele já começa a criar planos, estás a ver? Tem 4 anos. Pronto, é esse tipo de coisas que eu tento fazer com ele quando o aproximo a tecnologia. Não é tipo, olha, não lá um ecrã e passa 2 horas enquanto estamos a almoçar a ver o ecrã. É mais tipo, como é que eu posso usar a tecnologia para o desafiar a pensar em coisas que ele nunca pensou. Se calhar é um bocado daquele tema meu que é, eu tento racionalizar muito as minhas decisões, as minhas escolhas, tento ter um pensamento lógico mais ou menos coerente. Se calhar bem, não sei. Boa. Tu cresceste em Portugal? Não, Venezuela. Lá. Vieste. Com 23 anos, portanto, há Ou 12 anos. seja, o teu crescimento foi todo feito lá. Sim. A realidade lá é muito diferente aqui em termos, lá está, de educação e de. Olha, a minha experiência, portanto, eu sou neto de portugueses e estava mais ou menos imerso, digamos, na cultura portuguesa, tipo, éramos sócios num clube português, então estava muito próximo à cultura portuguesa. Eu até estando na Venezuela sentia que eu era português. Estando em Portugal sinto que sou venezuelano. É aquela cena do imigrante, não é? Mas a média era muito, tipo, a média da população das vivências era muito diferente. Seja por preocupações, como aqui não há, por exemplo, aqui um apagão foi notícia, um apagão de 8 horas, não é? Tipo, lá tipo, eram tipo, apagões constantes de semanas, tipo, é outra realidade. Aqui contamos com muitas coisas por adquiridas que nesses países não estão, tipo comida, tipo alimentação, tipo medicamentos. Por exemplo, comida no nosso caso nunca faltava, porque o meu pai tinha um supermercado, mas não havia diversidade de comida, não é? Tipo, se este mês há frango, tipo, há frango, é o que é. Portanto, esse tipo de coisas mais básicas, e onde nós as tínhamos garantidas, mas são muito diferentes lá do que cá. Depois, por causa do comunismo, depois aquilo criou-se um sentimento de escassez total, que depois te leva a determinadas dinâmicas sociais um bocado mais complexas, mais violência. Portanto, há uma série de coisas que são completamente diferentes. Eu estava, graças a Deus, numa bolha da comunidade mais ou menos portuguesa, classe média, nunca tivemos assim grandes problemas, mas não é a realidade da média normal na Venezuela. Yeah. Portugal é o sítio que tu queres viver sempre? Sim, eu diria. Imagina, já acho que vou tendo ciclos, mas depois de ter filhos, emigrar gasta muita energia. Eu gosto de poupar energia, é por isso que uso inteligência artificial, é por isso que uso t-shirt preta, eu gosto de poupar energia. Gosto de não estar a voltar a decidir muitas coisas. Em que é que gostas de gastar energia? Em que é que gosto? Em sentir coisas. Tipo, em pintar, em conhecer um novo país, em estar com os meus filhos, em experienciar coisas.
não gosto de gastar energia no IRS. Não gosto de gastar energia em o que é que eu vou vestir hoje. Não gosto de gastar energia em o que é que eu vou tomar de pequeno almoço. Não é aquilo que me define muito no meu dia a dia. Mas gosto de gastar energia em resolver problemas. Problemas, não de pequeno almoço. Problemas tipo, como é que eu escalo como é que eu repenso este problema. E emigrar gasta muito energia. Os primeiros anos em que eu emigrei eram multas todos os meses, praticamente. Eu passei de uma reportagem que não sabia, ou não sabia que era preciso declarar o IRS, e isso gasta muita energia. Ou nem os portugueses sabem as regras de Portugal, mais. Sim. É isso. Então não me vejo emigrar novamente, a não ser que haja uma situação como o caso da Venezuela, de extrema violência, onde eu digo estou tipo, a pôr o meu filho em risco. Caso contrário, acho que vou ficar por aqui. Até porque o clima, eu sei que vocês dizem que é bom, não é assim tão bom, tipo, chove muito, pelo menos no Porto, mas é melhor do que no resto da Europa, portanto tem aí um bom equilíbrio. E contrário, os portugueses dizem que estamos tipo, na periferia da Europa, eu digo que estamos no centro do mundo. Tipo, nós estamos em Portugal e temos fluxos horários partilhados com os Estados Unidos, que nos permite ter clientes lá, como temos fluxos horários partilhados com toda a Europa, a Middle East, que nos permite ter clientes até parte da Ásia. Portanto, eu acho que estamos super bem geolocalizados nesse nível. Tu trabalhas muito com o exterior. Sim, sim, sim. E como é que consideras que Portugal está em termos de avanço tecnológico? Olha, eu digo que Portugal tem um problema que é a falta de escala. Portanto, nós temos uma indústria muito segmentada, quase todas as empresas, tipo 90%, acho que têm menos do que 10 funcionários. O que depois implica que tu não podes fazer grandes investimentos, estás sempre aí na sobrevivência. E a tecnologia implica que tu estás a investir no início para depois escalar mais à frente. Pronto, esta t-shirt preta foi um investimento que eu fiz num dia, passei tipo 40 minutos a decidir o que é que eu ia investir para o resto da minha vida. Mas precisou que eu tivesse 40 minutos disponíveis. Com tecnologia é a mesma coisa. Preciso ter disponibilidade orçamental para investir em tecnologia para depois poder aproveitar os benefícios dessa tecnologia. Depois tem outro problema que é, e nisso Portugal e Venezuela se calhar são muito semelhantes, que é em países onde tu não tens grandes probabilidades de subir na escada social via emprego, o empreendedorismo passa a ser uma alternativa para pessoas que não percebem do negócio. Por exemplo, eu sou informático, não é? Eu formei-me em informática e virei empreendedor. Porquê? Porque com um salário nunca ia chegar muito longe, não é? Se calhar ia ter uma vida normal, mas não ia ter aquela ambição que eu tinha. E isto acontece, e então o que é que acontece? As empresas portuguesas não são muito profissionalizadas. Elas se calhar são muito boas naquela área que elas fazem, naquela área técnica, mas não são muito boas enquanto empresa. Em processos de gestão, de governance, de investimentos, como é que eu vou aproveitar a tecnologia para ganhar outra escala, etc. E isso é muito comum em países onde não tens, digamos, onde tens, onde via salários não consegues chegar muito longe. É o caso da Venezuela. Toda a gente na Venezuela tinha um empreendimento, microempreendimentos, só que não eram profissionalizados. E nesse sentido, eu vejo que em Portugal não há grande investimento em tecnologia, porque não há uma cultura de gestão. Se tivesse uma cultura de gestão, levava-te uma cultura de vou automatizar coisas, vou delegar processos em tecnologia, vou investir em tecnologia para depois poder escalar. Primeiro acho que temos de criar as bases de gestão para depois as empresas poderem crescer. É claro que as grandes empresas em Portugal adotam tecnologia ao mesmo nível do que as empresas fora. Eu trabalho muito com empresas na Alemanha, no Israel, no Reino Unido, e o tipo de coisas que eu faço para as empresas de fora grandes é o mesmo tipo de coisas que eu faço para as empresas cá em Portugal. E não vejo grandes diferenças na adoção de tecnologia. Só que isso representa tipo 5% das empresas, se calhar menos 5%. Yeah. Eu acho que da outra vez estava a ver uma estatística quantas empresas portuguesas tinham mais de 100 funcionários, era tipo menos, acho que era menos 1%, era uma coisa ligeira, tipo... Sim, eu vi também uma coisa desse género, que era quais é que faturavam mais de 1 milhão. E era assim um número tipo irrisório. É tipo, não sei se é 7% ou assim, mas Yeah. é muito curto. É muito curto. Quando vamos lá ver 90 e tal por cento do tecido económico português, não tens princípios de gestão e, portanto, não tens a adopção da tecnologia. Ou a tecnologia que adoptas não é utilizada, que é o que acontece depois quando as pessoas começam a meter CRMs e AIs nos problemas, mas depois não são usados.
porque não há um princípio base de gestão. E nós, por acaso, quando fazemos todos os nossos processos de otimização de processos com IA, nós começamos já pelo processo. Como é que este processo é gerido, quem é que é responsável do mesmo, quais são os critérios de governance do mesmo, e depois sim é que pensamos, pronto, como é que a tecnologia vai resolver. Que é um bocado uma mudança de paradigma ao que as pessoas estão habituadas quando pensam em atirar a tecnologia é um problema. Não é? O que acabam por criar é um segundo problema. Exato, resolve um problema com o outro. Qual foi assim o maior desafio que tu encontraste na tua profissão? Olha, o ChatGPT mudou toda a forma que se fazia, o que fez com que se mudasse o mercado completamente. Por exemplo, imagina, há projetos que antes da chegada da IA generativa demoravam 8, 9, 10 meses de desenvolver, que implicavam um orçamento gigante, né? Programadores e desses todos, que hoje fazem numa tarde. Okay? É essa escala É mesmo? essa escala mesmo. É essa escala. Portanto, mudou tudo. Como é que é o orçamento de um projeto? Como é que o tipo de concorrentes que tens? A transaccionalidade que os clientes esperam. Que agora também há a percepção de que a implementação é numa tarde, mas as pessoas se esquecem que há todo um processo de gestão por trás que vão ter de ajustar nas próprias empresas. E portanto, aí há um livro que se chama Only the Paranoid Survive, que é do Andy Grove, do mesmo dos OKRs, CEO da Intel, que basicamente diz que temos de ser paranoicos porque quando há uma mudança disruptiva no mercado muda tudo, desde o tipo de concorrentes, a forma de fazer negócios, etc., a forma que se faz o teu negócio, etc. E isso aconteceu na inteligência artificial há 2 anos. E vai começar a acontecer em todas as indústrias agora, por causa do processo disruptivo da IA. Esse momento foi difícil. E está a ser difícil ainda reimaginarmos como é que fazemos as coisas, retirarmos os vícios do passado, como é que fazíamos as coisas antes da era generativa. É um desafio, mas é um bom desafio, porque agora criamos coisas com maior impacto em ciclos muito mais curtos. Não é? Boa. E aqui na área do fitness, quais são as potencialidades que a IA nos traz? Conta-nos tudo. Olha, uma boa questão, por acaso, imagina, como podes ver, não sou a pessoa mais fitness do mundo, é uma coisa que estou a tentar trocar, mas vamos pensar em IA a nível do fitness. Quais são as micro decisões que uma pessoa toma? Fitness, quando penso fitness, é educação, treino, alimentação e saúde mental. Portanto, a nível do treino, há uma coisa que é clara, que as pessoas ficam aborrecidas dos programas de treino. Não é? Tipo, sim. Como é que eu conseguiria ter hiper-personalização dos programas de treino? Será que eu conseguia perceber o que é que causa maior ou menor engajamento numa pessoa? Que tipo de rotinas é que lhe favorecem para depois otimizar os ciclos de treino para criar maior adopção a longo prazo? Essa acho que é uma área que tem potencial. Mesma coisa com a alimentação. Isso seria viável através de um período de tempo, através de questionário, por exemplo? Recolher os dados da pessoa, como é que ela se sente? Seria dessa forma? Eu diria que seria isso, mas eu tento que os dados, imagina, as IAs estão alimentadas pelos dados e as respostas que elas vão dar vão ser tão fiáveis quanto os dados que tu tiveres acesso. Portanto, a recolha do dado tem de ser muito fácil. Não pode ser um tema que crie mais dor. Tu já estás a tentar resolver um problema de dor, que é treinar, cria dor. Não é? Se tu acrescentares mais dor, a pessoa vai treinar menos. Onde é que eu acho que vai haver impacto aí? Por exemplo, em tudo que sejam gadgets, tipo fitness, relógios, estas coisas que recolhem imensos dados. Se ligarmos isso a temas comportamentais, a como é que te sentias no processo, etc. Depois até podemos pensar hoje em dia com câmaras. Não é? Eu consigo ter um feedback muito curto sobre como é que a pessoa está a reagir, que exercícios é que eles estão a causar mais dor, maior stress e corrigir por aí. Portanto, essa acho que vai ser uma área chave, que é como é que eu consigo ter dados de adopção e probabilidade de cair na tendência de fazer exercício. Portanto, como é que eu posso maximizar a probabilidade da pessoa adoptar uma rotina ou se manter engaged. Na alimentação, mais ou menos a mesma coisa. Se eu conseguir saber o que é que essa pessoa está a comer todos os dias, eu posso criar melhores hábitos, posso torná-la mais consciente sobre as suas escolhas e posso otimizar as mesmas com aquilo que eu sei que ela gosta ou não gosta. Por aí acho que é um ponto. Há micro coisas que vão começar a acontecer. Por exemplo, imagina se tivesse uma câmara no frigorífico para saber o que é que eu tenho de comida e pudesse ter um sistema a fazer encomendas de opções saudáveis
que eu gosto, Ok. Yeah. tens logo uma forma de melhorar a saúde com IAs. Há frigoríficos que têm câmaras e que te dizem, olha, faltam ovos, faltam... portanto, Isso já existe. sim, há frigoríficos que já te dizem o que é que falta. Aqui em Portugal não tens, mas há frigoríficos com câmaras. Tipo, imagina, o primeiro pensamento que vem nesse momento é e o custo. É inevitável. Isso seria O custo viável? tende a zero. O custo hoje em dia tende a zero. Pensa no seguinte, quanto é que tu terias de pagar para ter acesso ao melhor professor do MIT do mundo? Centenas de milhares de euros. Mas hoje em dia o ChatGPT provavelmente sabe tão coisas ao nível do professor do MIT. Portanto, e quanto é que te custa? Zero. Vamos assumir o plano de pago $20. Não é? Portanto, o custo, a tendência é que o custo de previsão baixa. O custo de tomada de decisão baixa. E é por isso que automatizamos decisões. Porque chegamos a um ponto onde o custo marginal de tomar mais uma decisão tende a zero. Onde é que, por exemplo, imagina, eu poderia vender um frigorífico com câmaras ao mesmo custo de um frigorífico sem câmaras, se eu monetizasse no supermercado. Está resolvido. Eu basicamente crio recorrência de compra no supermercado e eu posso até oferecer o frigorífico. Porque estou a garantir recorrência na compra. Depois com as máquinas de café, É isso que se faz fazer. Há modelos de negócio onde conseguimos ter estes valores acrescentados a custo zero para o cliente. Isso faz muito sentido. É uma coisa, imagina, Peter, se tu tivesses um feedback loop super contínuo sobre como é que a pessoa se está a sentir, se calhar o custo real desse serviço não ia aumentar muito. Ia aumentar muito era o valor que estavas a entregar por unidade de euros, não é? Porque tu depois podias ter um relatório super específico sobre o que a pessoa está a fazer, sobre o que não está a fazer, sobre o que é que está a motivar, o que é que não está a motivar, se tem ou não tem um problema. O teu custo marginal hora continua a ser o mesmo, mas a tua efetividade é muito maior, que acaba por ser isso o que importa. Yeah. É. Pois é, tipo, lá está, na teoria faz imenso sentido, mas na prática aquilo que nós percebemos com a tendência da evolução do ser humano é que à medida que as soluções avançam e que a tecnologia avança e que supostamente tudo fica mais simples, fica cada vez mais difícil, porque Fica lá, vamos lá ver. O que é que ficou mais difícil? imagina, hoje em dia há cada vez mais soluções, mas as pessoas vivem mais, mas cada vez menos saudáveis. Certo. Ou seja, as soluções aparecem muito, mas a pessoa parece que cada vez faz menos. Ou faz mais do incorreto, digamos. Fazemos mais. Só que a vida se tornou muito fácil. Porquê é que eu preciso estar firme hoje em dia se um leão não me vai perseguir? Se eu não preciso de correr. E então acho que a vida ficou tão fácil que esse aspecto do corpo, como a vida é fácil, eu não preciso ter um corpo altamente eficiente no curto prazo. No longo prazo é outra questão. Mas no dia a dia, imagina se eu preciso trabalhar num computador. É claro que trabalhar num computador é mais fácil fisicamente do que trabalhar nas obras. Uhum. É um trabalho mais fácil, cognitivamente, responsabilidade, pode não ser, mas é um trabalho mais fácil. Eu não troco um trabalho sentado no computador por um trabalho no sol, não é? Então eu acho que a vida é mais fácil, o que leva a que o nosso corpo possamos viver uma vida ok com um corpo pior. Eu acho que esse é o grande desafio nessa linha. A saúde é mais eficiente, o que quer dizer que eu posso abdicar da prevenção, porque há tratamentos para cancros, há tratamentos para tudo e mais alguma coisa, portanto, se calhar eu posso comer lixo a minha vida toda, porque depois há uma cura para o cancro. Se essa é a forma mais feliz de viver, acho que não. Acho que é aquele tema de curto prazo e longo prazo, não é? É um tema que estou a trabalhar em mim próprio, tipo, como é que eu vou tomando melhores escolhas, também na parte de fitness, mas eu acho que a vida hoje é muito mais fácil do que era antigamente. Qual é a tua maior Muito mais fácil. dificuldade nesse sentido atualmente? Olha, no fim, eu acho que foi sempre associado com um porquê. Tipo, porquê é que eu estou a fazer isto? Passaste pelo acelerar negócio, né? No acelerar negócio eu tive uma realização que é se o meu propósito são os meus filhos, é o legado, e a minha família, a minha esposa, etc. Todas as decisões que eu esteja a tomar a curto prazo para me satisfazer a mim próprio, estou a ser infiel à minha família. Ok? E eu tive aquela realização que cada vez, imagina, eu era daquelas pessoas, eu pesava para aí mais 20 kg. Tipo, A sério? sim, tipo,
Eu disse que nunca ia chegar nunca ia passar os 100 kg, deixei de pesar os 96, que era tipo. Mas eu claramente passei. Eu claramente passei dos 100 kg. Agora estou para aí nos 83, qualquer coisa do género. E nesse momento eu liguei o porquê. Eu disse: olha, eu não devo estar a comer obsessivamente, compulsivamente, porque o meu porquê é a minha família. E então estou a ser infiel com a minha família. Porque estou a tirar anos de vida com eles, a longo prazo, por uma bolacha e uma satisfação de curto prazo. E, por exemplo, deixei de tomar refrigerantes, mas foi tipo da noite para o dia, não foi um processo de. Eu acho que o tema é, as pessoas às vezes se metem no tema da dieta e o porquê é muito frágil. É tipo ver-se bem no verão. É tipo, opá, porque gostava que essa pessoa gostasse de mim. É uma cena muito frágil. Tens de encontrar o porquê real é que tu queres adotar isso. E a partir desse ponto, imagina, eu vou reavaliando decisões. Tipo, há 3 meses tirei o açúcar do café. Antigamente tomava café com açúcar. 6, 7 cafés. Portanto, era uma quantidade de açúcar absurda. Tirei refrigerantes. Mudei os Chocapix. Não é? Tipo, isso já foi há 2 anos, por aí, 1 ano e meio, não sei. E vou tomando pequenas escolhas no dia a dia que também vão ajudando na componente fitness. À parte de desporto, comecei a correr imenso, já estava a correr, mas depois nasceu a Nicole e voltou-me a trocar os hábitos todos. Pronto, estou ainda a tentar recuperar essa face, mas eu diria, o que me gostava muito era perceber o porquê. Assim que encontrei o porquê, passou a virar fácil criar melhores hábitos, não estar a comer chocolates todos os dias, todo o dia, não estar a comer demais, tipo, tirar hidratos e pôr mais legumes, tipo, não sei se é na proporção certa, mas pronto, naquilo que eu sei, passa a estar mais ajustado. Perdeste 20 quilos, portanto aquilo que estás a fazer tem que estar, pode não estar otimizado, mas está bem. É isso, vai. Mas não é? Portanto, tem sido a volta de pequenas escolhas, tipo caminhar ao trabalho. Na verdade é aí que está, é nas pequenas. Nós estamos sempre à espera da grande virada de chave em tudo na vida e nunca há uma grande virada de chave. É isso. O teu dia a dia é um microfilme da tua vida. É isso. Tipo, muito fixe. E acho que os hábitos têm de ser fáceis, não podem causar mais dor do que o que tu percepcionas que tiras dos mesmos. Bom. Acho que é por aí. Bom. E aqui no fitness, há aqui mais alguma coisa onde tu achas que haveria espaço para a inteligência artificial entrar? Olha, se calhar. Portanto, primeiro, se temos, a partir de vamos trabalhar menos horas, ou não, vamos ver, mas se otimizarmos o trabalho, temos mais horas de vida e podemos ter essas horas de vida em nós, isso já para mim já é um benefício já indireto na parte de fitness. Tem um outro componente, mas isso vamos demorar algumas gerações a ver isso, que é se eu automatizo o trabalho intelectual, o trabalho físico vai passar a ser valorizado, vai fazer com que as pessoas não tenham uma vida tão fácil a nível físico, portanto precisam de treinar mais. Mas depois tens todo o tema de criar hábitos. Não é? Se eu tenho um sistema que consegue ver todos os aspectos da minha vida, consegue perceber o que é que estou a fazer bem, o que estou a fazer mal, consegue desativar os triggers que me levam a maus hábitos e consegue colocar triggers certos nos momentos certos do meu dia a dia, eu claramente vou ter uma tendência de melhoria contínua. Isto estou a falar já de um sistema muito mais holístico. No curto prazo, acho que imagina, se tu pensares que enquanto PT, todo o processo de onboarding, imagina, se tu tivesse acompanhamento da pessoa e tu sabes quantas vezes treinou, etc., tu podes analisar padrões, tipo, quem é que mais provavelmente está a cair, quem é que provavelmente não está a cair, quem é que eu devia tentar dar uma chamadinha assim para o impulsar, se conseguires medir os resultados, consegues depois ver tendências e depois consegues analisar rapidamente essas tendências. Portanto, na vida do PT claramente vem a facilitar. Na vida das pessoas, acho que é este tema de como é que eu consigo criar melhores hábitos e consigo ter um sistema que continuamente está a ver quais são os hábitos que eu estou a ter e como é que eu os consigo condicionar da melhor forma. Na parte da alimentação, diria que é aquele tema daquelas coisas que eu não sei, que é do género. Mas às vezes digo, estou a fazer isto. Quais são os impactos negativos que isto vai ter na minha vida? Seja alimentação, seja... ou dar-me uma alternativa para isto. Tipo, se isso, estou a comer demasiado chocapic, dá-me uma alternativa que saiba o chocapic ou que me crie o mesmo estímulo, mas que seja mais completa. Isto, está bem.
Acho que vai ser muito por aí. Portanto, como é que mostrar mais informação sobre as nossas escolhas? Uhum. E falaste aí noutra coisa, que foi a saúde mental. A saúde mental. Também é muito Certo. importante. E qual é que o espaço que existe? Vamos com a parte positiva e a parte negativa. Acho que a parte positiva, potencialmente, é self-awareness. O próprio processo de tu falares com a máquina faz-te consciente sobre o que estás a viver. É tipo o journaling, não é? E isso acontece muitas vezes. Estou a pedir cenas tipo a GPT, aquilo que eu gostei. E o próprio processo de racionalizar a pergunta faz-me consciente sobre aquilo que estou a viver. Portanto, pelo lado positivo é isso. Há muitas pessoas que não gostam de ir ao psicólogo porque é um tabu, mas que se calhar podiam falar com uma máquina à vontade e até se sentiam mais seguros a partilhar com a máquina do que com um psicólogo. Na parte negativa, estas máquinas estão a ser treinadas para criar engajamento. Portanto, para te reforçar que és maior, que está tudo bem, que obrigado, e portanto vai mudar um bocado como é que nos relacionamos com as pessoas. Porque enquanto que a máquina está sempre a concordar com o que eu digo, a pessoa tem tipo, outras prioridades, outros objetivos. E como é que eu vou reagir nas minhas relações com pessoas quando tenho uma máquina que tudo está bem, que está na minha bolha pessoal e que me conhece bem e que sabe tudo o que eu sei e me ajuda versus outra pessoa que me está a dificultar. E isso mentalmente acho que vai criar muitos desafios nos próximos anos. Já estamos a ver problemas de pessoas que já não se conseguem relacionar bem com humanos porque do lado da máquina tem um amigo incondicional que o ajuda em tudo e que sempre dá as melhores respostas e que nunca o desafia. Mas, tipo, imagina um psicólogo não é propriamente uma pessoa para dar respostas, é para fazer perguntas. E a máquina dá respostas. Mas eu posso parar a fazer perguntas. Não é? Depois a máquina a responder-te a perguntas com perguntas? Sim. Pode ser a atuar como um psicólogo e ele vai começar a atuar como um psicólogo. Se é o melhor psicólogo ou não sei. Pois. E se é legal ou não, depois também não sei. Mas claramente é uma possibilidade. Claramente é uma possibilidade. As possibilidades na realidade são infinitas. Estás a imitar o humano, portanto, tudo aquilo que o humano consiga fazer. É que neste momento até fazer perspectivas tipo a longo e tipo, lá está, e o conceito de longo prazo também fica aqui um bocadinho meio que estranho. Porque tipo, longo prazo atualmente, tipo 5 anos Sim. muda tudo em 5 anos, tipo, mas no entanto 5 anos não é longo prazo, não sei se já nossos avós é longo prazo 5 anos, vão dizer, oh filha, sabes lá, não é? Há um conceito que se chama, eu li isto, não me lembro onde é que eu vi isto, mas foi o das bolachas Vieira, explicou-me este conceito, que é um conceito do vórtex tecnológico, não é? Que é, todos nós vivemos num vórtex tecnológico. Quem vive mais no fundo são aqueles que mais na periferia, são aqueles que estão menos tocados pela tecnologia. Quem mora mais perto do centro do vórtex são áreas que estão a ser mais desafiadas pela tecnologia, biotecnologias, IA, etc. Por exemplo, manufatura não muda muito ao longo do tempo, não é? Mais ou menos estável. Transportes tem sido mais ou menos estável. Enquanto que no centro, se tu avançares um ano, parece que mudou tudo. O problema com as disrupções tecnológicas é que elas puxam indústrias para o centro do vórtex tecnológico. É tipo os táxis com Uber. Não é? Eles foram sugados para o centro do vórtex tecnológico. Nós estávamos habituados a ter as paradas de táxis e tal, e era aí que tu ias buscar, e agora tudo isso mudou. E aí a inteligência artificial está a fazer isso com todas e cada uma das indústrias. Com a educação, com o fitness, com todas as indústrias, com a saúde. E então vamos ter que começar a reagir, mais rápido. Estamos mais no centro, portanto a nossa área vai mudar mais rapidamente e vamos ter todo o nosso modelo de negócio vai ter de ser redefinido. Se é 5 anos ou 20 anos, não sei. A maior parte das disrupções tecnológicas demoraram décadas. Se pensarmos, por exemplo, na eletricidade, uma coisa foi ter eletricidade, outra coisa foi ter uma rede de 90 e tal por cento de cobertura, uma rede elétrica de 90 e tal por cento de cobertura do território nacional. Mesma coisa com a internet, mesma coisa com o motor a vapor. Tipo, num curto prazo parece que tudo vai mudar, depois as coisas não mudam tanto, mas no longo prazo tudo muda mesmo muito. Não é? Se pensarmos no mundo antes da eletricidade e depois da eletricidade, não tem nada a ver. Tipo, não conseguiríamos imaginar o que é que ia acontecer com o mundo após a eletricidade ou após os computadores. E a mesma coisa é com a IA, não é? Parece que tudo vai mudar e eu acho que depois vamos nos desiludir quando vemos que as coisas não mudam tanto quanto achamos. Que depois entram todos os processos de gestão, os processos humanos. Mas a longo prazo vai mudar muito mesmo. A longo prazo tu não vais conseguir reconhecer o mundo.
Tu acreditas num mundo robôs, carros a voar? Isso vai chegar? Basta ir à China, não é? A China já está já está um bocado tudo automatizado, tipo fábricas. Olha, não sei. Eu acho que é provável que sim, que automatizemos muitas coisas. Não sei se a resposta a isso vai ser um mundo todo robotizado. Eu acho que vamos conseguir concentrar mais esse mundo para depois nós termos maiores espaços verdes, mais espaços para gozo, digamos. Assim, eu não preciso ter, digamos, escritórios gigantes, posso ter um escritório mais pequeno, o que é que eu vou fazer com o resto do espaço? Vou para parques, não é? Mas é sempre assustador. A pergunta é sempre assustador. É. Um humano que não tenha que trabalhar tantas horas, como é que ele se... O que é que ele se vai dedicar no tempo livre? Eu acho que o mundo pode se tornar um sítio incrível ou verdadeiramente assustador. Mas na verdade eu acho que sempre vamos ter de trabalhar. Eu não acredito naquela falácia de vai automatizar tudo, porque vão surgir novas coisas. Depois não podemos esquecer que estamos numa crise demográfica. Portanto, vamos ter tipo metade da população ativa daqui a uns anos, metade da que temos agora, não é? Portanto, mais vale que essa população ativa duplique a sua produtividade. Ou então, adeus reformas, adeus tudo, não é? Tipo, eu acho que vamos claramente, a tendência, nunca trabalhamos tão pouco como trabalhamos agora. Eu sei que achamos que trabalhamos demais, mas pergunta aos teus bisavós quanto é que trabalhavam, que as vacas tinham de comer e tinham de beber e tinham de ser alimentadas e tal. Portanto, eles trabalhavam, não haviam feriados. Nós estamos a gravar isto hoje um feriado. Nunca trabalhamos tão pouco quanto trabalhamos agora. Vamos continuar a trabalhar menos, mas eu acho que não vamos chegar ao ponto de trabalho zero, nem por aí. Também acho que preencher, o tema é, nós trabalhamos muito pouco hoje em dia, mas preenchemos o dia com coisas que não acrescentam nada. Tipo Netflix ou tipo televisão. Tipo, isso acrescenta nada ou muito pouco nas nossas vidas. E acho que aí é que está o desafio. Aí está o desafio. Se tu pensares as pessoas antes e depois da pandemia, onde antes da pandemia tinham de ir ao trabalho e agora muitas pessoas trabalham em casa, se elas sentem que têm mais tempo, provavelmente não têm mais tempo. Provavelmente continuam sem tempo para treinar, ou para cozinhar, ou porque enxergam o tempo com coisas que não acrescentam valor. Exato. Aliás, agora no apagão, naquele apagão que estavas a falar, houve dois tipos de pessoas muito claros. Aquela pessoa que aí altamente vão poder reconectar com cenas fora do mundo tecnológico, houve as pessoas que verdadeiramente panicaram. Tipo, já não sabem viver, não sabem estar desligadas do Netflix, da internet, do scroll, do Instagram, do... Sabes que eu paniquei imenso. Porquê? Mas não pela parte da tecnologia. A parte da tecnologia estava ok. Mas porque foi um flashback da Venezuela. Tipo, sem luz, etc. Eu fui daqueles que foi ao supermercado, estás a ver? E tipo, para comprar cenas. Mas não estou condicionado de forma diferente, não é? Traumas, já. Eu a mim um apagão, vai ser um apagão de 6 meses, onde eu só vou ter eletricidade por 4 horas, estás a ver? Tipo, esse tipo de coisa. Mas depois, imagina, fiz as compras, tipo 2 horas, e depois passei o resto do dia no parque, como habituado com os meus, mas também já faz parte do dia a dia. Sim, já faz parte das experiências. Mas paniquei por outro motivo. Lá está, e nós às vezes julgamos o comportamento alheio quando não percebemos, nós não estamos nos sapatos da outra pessoa, nós não sabemos porque é que ela se está a comportar assim, não é porque é de linha. Tipo, há sempre um motivo, não é? Algum medo, algo associado a alguma vivência, alguma experiência, ou às vezes até há falta de vivência e de experiência e a pessoa tipo, aciona ali um mecanismo que é isto, não é? Instinto animal, nós somos animais, no fundo. Sim, nós estamos condicionados para nos autopreservar, portanto. E é por isso que temos medo da tecnologia, porque vão a destruir, vão mudar aquilo que não estamos habituados a fazer, portanto põe-nos em risco. E é por isso que achamos que vai mudar tudo muito rapidamente. É o nosso instinto de preservação. Boa. Olha, vamos jogar aqui 2 jogos, Kelvin, pode ser? Força. Sim. Então, o nosso primeiro jogo é o jogo dos nomes. Tu vais retirar 4 nomes. Vou falhar a rotina. E se tivesse que escolher para teu PT, teu nutricionista, teu terapeuta e teu melhor amigo, quem escolhias e porquê? Já fica óbvio que eu não sou português. Eu não vejo televisão, não tenho televisão. Nós ajustamos. O público ajuda. Portanto, Ricardo Wizzy. Esse deves conhecer. É aquele rapaz que faz aqueles vídeos com a mãe. Sei, é isso, já tinha ouvido. É isso. Júlia Pinheiro. Conheces? Acho que conheço. Apresentadora de um programa de tarde. Isso. Afinal, é todo safar.
Fernando Daniel. É um cantor. Canta aqui. E canta tipo. É meio que. Pois. Canta um. Canta um. Eu vou pôr a mulher porque a E mulher. Bárbara Barros, conheces? Ok. Boa. Portanto, Fernando Daniel é um cantor, Júlia Pinheiro é jornalista, Ricardo Buizzi é aquele das piadas Isso. e Bárbara Barroso é educadora Fernando financeira. Daniel, vamos aqui ouvir os dois. O meu respirar. Este género. São mais igualzinhos. Tem de ser mais salsa, enfim, portanto, não vou curtir o Fernando Daniel. Portanto, é nutricionista. PT, terapeuta e melhor amigo. Melhor amigo. Olha, eu acho que a Bárbara Barroso vai ser a minha melhor amiga. Eu gosto de pensar no longo prazo, e eu gosto de pensar no longo prazo. Se a Bárbara Barroso é a minha melhor amiga, se nos íamos dar bem. O PT. O PT vai ser o Ricardo Buizzi, que me ia encorajar muito, me ia animar muito com piadas, etc. Não, vai ser o meu terapeuta. Eu gosto de resolver as coisas com humor, com comédia. Portanto, já tenho aqui Bárbara Barroso, melhor amiga, Ricardo Buizzi vai ser o meu terapeuta. Boa. Eu resolvo os tratadores com comédia. E agora falta um nutricionista. Nutricionista. PT e nutricionista, falta. Não sei como é que eles são fisicamente. É o Fernando Daniel e E a Júlia a Pinheiro. Júlia Pinheiro. Estão os dois saudáveis. São os dois saudáveis. Portanto, se calhar o Fernando e ele não é assim mais forte. Não, é normal. É normal. Pronto, o Fernando Daniel é para a PT só porque é homem e se calhar percebe melhor o meu corpo enquanto homem. Ok. E assim, não sei, acho eu, estou aqui a inventar, não é? E a Júlia Pinheiro vai ser nutricionista só por só. Agora, antes de irmos ao segundo jogo, lembrar de uma pergunta que me esqueci de fazer há bocado. Porque tu falaste que querias ser referência da inteligência artificial em Portugal. Qual é que é assim a tua grande ambição, o teu grande objetivo? O meu grande objetivo de vida Uhum. é o FAR dos meus netos. Sabes o número FAR? Sim, sim, sim. Portanto, eu digo que eu nunca vou ser livre financeiramente se os meus filhos não forem independentes financeiramente. E para os meus filhos serem independentes financeiramente, os meus netos têm de ser financeiramente independentes. Então eu calculo o meu número FAR a 2 gerações. Eu posso nunca ser FAR, desde que eles sejam FAR, eu vou ser FAR. Isso é muito interessante. Que tipo é que tu és do Enneagrama? 8. É o cabrão, não é? É o desafiador, não é? Esse é o meu objetivo de vida. Muito bom. Depois da IA, vem-me ajudar a acelerar esse processo e a dar a escala. Isso é muito interessante. E assim, só uma última pergunta ainda nisto. Tipo, tendo tu vivido numa realidade tão diferente da Venezuela, ainda que dentro de uma bolha, mas não deixa de ser um contexto macroeconómico diferente, e agora os teus filhos tendo nascido numa realidade diferente, mais privilegiada, digamos assim, como é que tu geres para criar adultos que não tenham que viver um extremo, mas que também não tenham que viver sem necessidade de, sabes? Certo. Olha, não tenho assim uma resposta rápida, imagina. Eu, embora cresci num contexto nacional de escassez, eu não sentia escassez. Ok? Eu não sentia escassez. O meu pai dizia assim, pá, se mesmo corre muito mal, eu vou resolver para que isto corra bem. E é isso que... E se calhar é esse o meu tema com o controle, não é? É o tema de, sem importar quão mal esteja o mundo, eu vou fazer com que corra bem. Porque afinal está do meu lado, que corra bem. Por exemplo, indo no tema fitness. A minha família toda é gorda. Eu sou gordo. Ok? Eu poderia dizer, eu sou gordo porque a minha família é gorda, porque o meu DNA é gordo, porque eu como a mesma coisa do que a minha esposa. A minha esposa pesa 45 quilos, eu peso 80 quilos, não é? Tipo, ou posso dizer, eu tenho o controle e as escolhas estão do meu lado. Não é? E é isso que eu tento impor a ele, que é ele o responsável por resolver os problemas. Não é? É por isso que o ChatGPT ele tenta fazer questões de desafios a ele e ele que tem de resolver. É por isso que tem muitas coisas em casa para ele criar e experimentar e afim. Portanto, acho que desde que resolvas problemas vais-te sentir útil. Não vais sentir que tenho tudo ao meu alcance.
Muito bom, Kelvin. Ok, vamos então ao segundo jogo, que é um bocadinho diferente do primeiro. E o segundo jogo é o jogo do facto. Qual é que é o objetivo deste jogo? Eu vou trazer um facto curioso e que poucas pessoas à partida sabem, e normalmente eu tento relacionar sempre esse facto com o convidado. Portanto, neste caso terá a ver aqui com a inteligência artificial e todas estas questões que tivemos a falar. Provavelmente tu saberás este facto, vamos descobrir, mas a ideia é não olharmos propriamente ao facto em si, mas extrairmos daqui algum insight, alguma segunda linha de pensamento, algum raciocínio. Então, o facto de hoje é: sabias que a Sofia é um robô humanoide desenvolvido pela empresa Anson Robotics de Hong Kong, capaz de reproduzir 62 expressões faciais? Ele foi projetado para aprender, adaptar-se ao comportamento humano e trabalhar com seres humanos. E em outubro de 2017 tornou-se o primeiro robô a receber a cidadania de um país, que neste caso foi na Arábia Saudita. Yeah. Sabias isto? Ai, eu fiquei perplexa com isto. Como assim um robô recebeu cidadania? Yeah. E há fotos da Sofia, tipo, eu depois fui procurar. Eu não sei se vai dar para ver na câmera, mas a Sofia é esta pessoa aqui. Esta pessoa, entre aspas, não é? Esta pessoa. Mas que tipo, fogo, parece uma pessoa. Parece. Que cena! Yeah. Portanto, temos de relacionar isso agora com. Temos de relacionar isso. Qual é a segunda linha de pensamento? Sim, extraímos daqui um raciocínio. Vamos tentar pegar por dois lados. O primeiro é: estamos obcecados com fazer coisas que pareçam humanos, okay? E não necessariamente coisas que sejam úteis. Okay? Então, E é uma frase na IA que é conseguimos fazer aviões quando deixamos de pensar que queríamos aviões que parecessem pássaros e começamos a pensar na aerodinâmica. E nós, se calhar, temos de deixar de pensar que a IA vai parecer um humano e a IA devia resolver problemas de decisão da forma mais justa, ética possível, da forma mais objetiva possível. Na IA há muito esta tendência de imitar o humano e o grande desafio é ser indistinguível do humano. E eu acho que isso não vai fazer não vai criar a melhor IA do mundo. O humano tem muitos defeitos, vieses, racismos, N de problemas no nosso pensamento. Eu acho que nos temos de afastar um bocado da IA a imitar o humano e sim a IA a ser útil naquele problema específico que está a tentar resolver. E isto com tudo, imagina. Pensa nas artes. Por muitos anos pensamos nas artes para ser o mais realista possível. E depois houve um momento da disrupção, dissemos, não, a arte é para sentir, e passou a haver uma arte mais abstrata, não é? Com a aerodinâmica passou igual, com os humanos, com a inteligência artificial, que também há de acontecer. Eventualmente vamos deixar esta obsessão de fazer coisas que parecem humanos. Depois há outra linha de pensamento que é: nós temos estado historicamente, biologicamente, no top da cadeia no mundo, não é? E sempre tentamos seduzir a ideia de que alguma coisa acima de nós, seja religiosamente, sejam aliens, sejam robôs, não é? Não sei se é porque queremos ser desafiados ou porque temos medo e queremos imaginar essas possíveis realidades de o que é que aconteceria se eu tivesse outra coisa que fosse melhor do que eu ou pudesse concorrer comigo. Desde que isso seja um motor para eu ser melhor e me desafiar a ser melhor, tudo bem. Se isso me levar a estar estagnado e a ter medo e não reagir, então já não estou tão ok com isso. Portanto, venham lá os robôs super ótimos desde que me criem pressão para eu ser melhor. Depois, a nível ético, legal, de darmos, como é que se diz isso, figura jurídica a um objeto, cidadania a um objeto, não é muito estranho. Tipo, já acontece, por exemplo, as empresas têm responsabilidade legal. Já damos aspectos legais a entidades não humanas. Okay? Como acontece com as empresas. Com a inteligência artificial só parece estranho damos uma figura legal a um objeto de IA porque parece uma pessoa. E estamos a tentar dar atributos de pessoas com uma cidadania. Mas na realidade já há mecanismos. Por exemplo, podes ter propriedade intelectual de uma empresa ou de uma pessoa. Tu podes assinar contratos entre empresas ou entre pessoas, não é? Portanto, já há formas de darmos carácter legal e jurídico a entidades não legais.
o tema da cidadania é que eu já acho que é um bocado mais estranho. Não é? Tipo, O cidadão pressupõe uma pessoa, não é? isso. Ou seja, não é só responsabilidade legal, é cidadão Direitos, é implica direitos, não é? pessoa, yeah. Implica direitos, implica. Isto vai votar? Pois, Ou seja, vai ter capacidades de decisão, de estímulo do país. yeah, é estranho. Yeah. Porque imagina, um robô, por muito otimizado que seja, nunca vai resolver o problema, acho eu, da reprodução. O robô não se vai conseguir reproduzir. Ou vai? Ou vai, Não sei. Os carros vão poder Não sei. voar. Eu não sei. Há um tema enquanto imigrante, imagina, eu acho que eu vim a Portugal e eu tenho de ser grato e entregar mais a Portugal do que o cidadão médio. E acho que é um dever do imigrante. Okay? Eu, enquanto imigrante, tenho de ser grato e de entregar mais ao país, porque tenho uma responsabilidade maior, não é? De levar o país e de ser grato. Espero que a Sofia faça o mesmo na Arábia Saudita e entregue mais à Arábia Saudita do que está a obter. Yeah, estou a ter. Boa. Olha, última pergunta de hoje. Se tivesses a oportunidade de deixar uma mensagem que vai chegar a 8 bilhões de pessoas, traduzido em todas as línguas, vai chegar a todos os seres humanos, mesmo no mais remoto do planeta, qual seria a tua mensagem? Como modelo IA não posso responder a essa questão. O meu pai não vai responder a esta questão. Descubram o porquê. O vosso porquê. Se vocês não souberem o porquê, não vão ter consistência nas vossas ações. No momento que encontrarem o vosso propósito, e tem de ser um propósito forte, tudo vai ser fácil. Não vai doer. Bom, às vezes não é forte porque não é verdadeiro. Estamos a forçar a encontrar um porquê. Então queremos. É isto. Não é isto. Não é porque o outro fez, não é porque. Tipo, qual é o teu porquê? Quando encontrares tudo se torna inquestionável. Muito bom. Olha, antes de nos despedirmos, temos um presentinho para ti. Espero que gostes. Posso abrir aqui? Claro. Olha que top. Não é um robô, Não. mas é um Kelvin boneco. Muito obrigado. Espero que Fizeste tu? gostes. Não. Não Podemos chamar a tudo. Ok, bom, pois é isso. Bom, muito obrigado mesmo. De nada. Olha, muito obrigada. Foi um gosto ter-te aqui. Melhor forma das pessoas ficarem a conhecer o teu trabalho, Kelvin. Olha, a nível de inteligência artificial, se falar em inglês, no nosso canal do YouTube, Ok, que é? Neil AI, é o nome da empresa, Ok. é a Strategy for Businesses, é um caso mais para negócios, estratégia de AI em empresas, etc. Agora estou a criar o Instagram mais virado para Portugal e um bocado mais virado para pessoas, portanto, Kelvin FC, com W, com KW, Kelvin FC, Uhum. e no LinkedIn também, Kelvin Fernandes. Ok, boa. Tu que chegaste até aqui neste episódio, antes de mais, muito obrigada. E a partir deste momento tens então duas tarefas. A primeira, obviamente, é seguir a página do Kelvin, acompanhar também o seu trabalho, que é muito disruptivo nesta área e que nos dá também mais informação e mais conhecimento sobre o que é isto, afinal, da inteligência artificial. Porque parece muita coisa, mas ao mesmo tempo é muito pouca coisa, porque nós na realidade não sabemos nada. Então hoje já abrimos aqui um espacinho para desmistificar e abrir algumas portas, mas há muito mais por descobrir e lá está, coisas que até potencialmente já poderias estar a utilizar, quer no teu trabalho, quer no teu dia-a-dia, para te facilitar processos, para te facilitar a tomada de decisão e para te dar tempo para gastares energia em coisas que mais importam para ti. No teu caso, que acompanhas aqui o nosso canal, acredito que tenhas muito interesse por estilo de vida saudável, por treino, por alimentação e muitas vezes o teu desafio é encontrar tempo para cuidar de ti. Então, quiçá, encontrares mecanismos que te potenciem atividades que podem ser automatizadas para que assim consigas ter mais tempo para fazer aquilo que ninguém faz por ti, que é treinar. Depois, então, seguir o Kelvin, mandar-lhe mensagem, partilhar com ele também qual foi o maior insight que retiraste aqui deste episódio, a maior aprendizagem e a segunda missão e talvez a mais importante de hoje. Se em algum momento desta conversa te fez lembrar alguém, o nome de alguém te veio à cabeça, pega neste link e partilha com esta pessoa. O conteúdo é gratuito. O momento certo, a frase certa, a palavra certa, pode mudar tudo.
Então é gratuito, não perdes nada e fazes a tua parte. Vamos juntos ser agentes de mudança e fazer aquilo que sentimos que temos que fazer para com o outro. O que ele faz a seguir é responsabilidade dele, mas se nós sentimos que temos que fazer algo, é nossa responsabilidade. Então, partilha, deixa-nos também o teu comentário, sugestão, estamos sempre abertos e é sempre um gosto. Espero que tenhas gostado, obrigada e até para a semana.